Bom, pessoal, a gente vai agora fazer esse exercício aqui, mostrar para vocês, né? Discutir um pouquinho das opções. O exercício é o exercício da lista, que vai estar disponível na nossa pasta, tá? A gente deve fazer um programa, então, que deve ler um arquivo de texto. Então, não é um arquivo binário. Deve dizer quantas linhas esse arquivo contém, tá? A gente vai já iniciar aqui, criando nosso programa. A gente já usa a estrutura padrão aqui, né? Bom, primeiramente, para trabalhar com arquivo, a gente vai ter que defini-lo e abri-lo, né? Então aqui é um ponteiro para o arquivo, a gente já pode submeter para abertura usando o comando fopen, né? Vai indicar aqui o endereço. Ler linhas.txt, né? E a gente tem que definir qual é o modo de abertura, né? Então a gente quer somente ler, então o nosso R vai garantir a leitura disso, né? Bom, rodando esse arquivo, a gente vai ter então na variável arquivo o ponteiro para o arquivo e todo o recurso que a gente precisa para obter os dados dele, né? Então a gente pode, é recomendável que a gente faça um teste, né? Então a gente pode fazer esse teste aqui, né? Se ele for aberto corretamente, a gente vai ter um valor verdadeiro ali, né? Então se não verdadeiro, né? Se tiver aqui dentro não for um valor verdadeiro, ele não conseguiu abrir, né? Então a gente informa isso para o usuário, né? O arquivo não foi aberto. E a gente pode fechar o programa já, né? Exit failure. Qualquer return aqui vai fechar o programa, né? Inclusive por isso que a gente não precisa pôr um else para esse if ali, né? Então se ele chegou na linha 11 aqui, garantido que ele abriu o programa, né? Bom, então agora a gente tem um arquivo, a gente não sabe a quantidade de linhas que tem dentro, então a gente não sabe quando acaba, mas a gente tem uma função que checa isso, né? Então a gente pode fazer o nosso while aqui, né? A nossa condição vai ser enquanto ele não for, né? O exclamação que é o nosso operador não, né? Enquanto ele não for o final, né? Esse aqui vai retornar verdadeiro ou falso, se verdadeiro se ele atingiu o final do arquivo, o end of file, né? E a gente passa aqui como argumento dessa função o arquivo que a gente está olhando, tá? Bom, agora se entrou aqui, né? A gente vai conseguir obter o que tem dentro do arquivo, né? Bom, a gente olhar aqui nos nossos slides, né? A gente tem a função fgetC, né? Que ela é bacana porque ela retorna o caractere por vez, né? Então quando ele abre um arquivo, existe um ponteiro interno lá dentro do arquivo que vai dizendo, né, onde é que ele está olhando cada um dos pontos. Então quando o arquivo é aberto, sempre o ponteiro marca para a posição inicial, o primeiro bit ali do representativo a informação do arquivo, né? E toda vez que a gente usa um fgetC, por exemplo, ele pega aquele caractere da vez e atualiza depois o ponteiro para a próxima posição, né? Então é algo interessante. Então a gente teria que ter uma variável para receber o caractere que foi lido uma vez, né? E uma para contar, né? Inicializado ali. Então quem vai acumular a nossa contagem, tá? Então CH vai receber fgetC passando o arquivo. Então ele já vai controlar isso pra gente, né? Qual é o ponteiro da vez e retornar somente um caractere que ele pegou, né? E a gente pode fazer um teste, né? Se o caractere for igual a barra n, ou seja, teve uma quebra de linha lá no final, a gente incrementa o contador, certo? O contador foi incrementado. Novamente não precisou não é obrigatório a chave ali, porque dentro desse if só tem uma instrução, né? Então estou economizando aqui, né? Saiu desse while ali, né? Quer dizer que ele atingiu o final do arquivo. Então a gente pode imprimir a informação. Foram encontradas porcentagem de linhas no arquivo.
a barra N e a nossa variável contador, né? Então, basicamente isso a gente já consegue executar, né? Rodar o nosso programa, a gente vai ver a saída aqui, né? Compilar a primeira vez, ele vai criar as configurações. É comum que o Visual Code possa demorar um pouquinho ao compilar, né? Ó, então, foi forçado aqui já até para a gente entender isso, ó, que ele não tentou processar nada, então ele não tentou escrever esse printf e não encontrou, porque no modo de leitura, se o arquivo não existe, ele não cria aquele arquivo, tá? Então, a gente vê a captura desse problema ali, né? Então, vamos criar um arquivo. E você precisa estar atento ao modo de abertura, né? Porque existem modos que vão abrir, criar um arquivo se ele não existe, e eventualmente pode sobrescrever e perder com informação, né? Então cabe a você. Ó, então agora está aqui o arquivo, não tem nada lá dentro dele, né? Então a gente espera que ele não dê aquele erro, que ele vai conseguir abrir o arquivo. E aí ele não encontrou nenhuma linha como era esperado, nosso arquivo está em branco ali, né? Então vamos incluir informação, né? Linha 2. Agora a gente tem duas linhas ali, a última não foi terminada com quebra de linha, né? O ponteiro está aqui, né? Então não tem nada abaixo dela. A gente tem duas linhas, vamos ver se a função, o modo como a gente escreveu foi adequado, né? Então nesse caso ele encontrou uma só, né? Porque o nosso método de contagem é baseado em olhar todos os caracteres, né? E olhar no final, quando ele encontrar uma quebra de linha, né? Então aquele enter que eu dei aqui para passar para a linha de baixo é lido como contra barra N. E aí ele entendeu que tem uma quebra de linha, então ele errou nisso aqui. Então, ou seja, esse método funciona desde que o nosso arquivo esteja adequadamente construído. Tá? Vamos lá. Então agora ele encontrou, né? Só que existem outras formas de a gente fazer se a gente não quiser depender da estrutura do arquivo, né? Porque esse arquivo pode ter vindo de um outro programa, um arquivo foi criado manualmente por alguém. Tá? Então, como é que a gente faria para caso a gente não queira depender disso, né? Então, a gente pode usar alguma função que obtenha já a linha toda, né? Para arquivos de texto, né? Existem modos de leitura, funções de leitura que vão entender que em cada linha preenchida há uma string que vai ser anexada a um local, né? Então, para fazer isso, a gente transforma nosso char ali em uma cadeia de caracteres, né? O contador permanece o mesmo e a gente vai mudar a nossa função de leitura. Vou até deixar comentado aqui. E a gente pode usar a fgets, né? A gente tem ela aqui nos nossos slides também, né? fgets, ó. Então aqui a gente vai dizer para onde vai, né? A nossa leitura, né? O tamanho dela e da onde é a fonte, né? Ela aparece com getS lá quando a gente lê do teclado, né? fgets, o destino, né, para onde vai depois que lê, o tamanho do buffer esperado, então é bom que ela controla isso, impede que a leitura ocorra acima disso, né? E qual é a origem? A origem é o nosso arquivo, correto? Então toda vez que ele executar, o ponteiro agora é sempre marcado linha a linha, o ponteiro interno do arquivo, né? Ele obtém uma linha, joga ali, a gente nem está interessado nisso, né? A gente quer que ele leia e pula o ponteiro para baixo. E a gente não precisa, se ele conseguiu ler alguma coisa e não acabou o arquivo, a gente espera que ele tenha encontrado uma linha, né? Então vamos executar aqui, né? Ó, encontrou 3 linhas, porque ele entendeu agora que essa linha aqui, ela é uma linha, né? Tá falando, existem 3 linhas, né? Então se a gente apagar, né, são 2 linhas e não tem linha vazia, né? Então agora a gente consegue fazer a leitura correta disso, tá? E tem várias outras situações que você pode brincar, você pode inclusive testar se a linha não está vazia, né, para tratar da situação, para saber se você quer encontrar ou não, vai depender dos requisitos do exercício ou do problema em si, tá? Então, basicamente é isso, mas a gente pode também avaliar aqui a compilação, né? Saber como é que a gente pode lidar com
compilação de um arquivo, né? Então a gente vai marcar um breakpoint ali, tá? Estou usando o VS Code, né? Então eu marco aqui nesse ponto um breakpoint, que é um ponto de parada, e eu vou fazer vou pedir para fazer o debugger disso, né? Então a forma dele abrir e fazer a paralisação, então ele está executando, né? Para quem não fez ainda, a gente aproveita, né? E ele muda o modo de exibição, né? Saiu do modo aqui do explorador de arquivos e foi para o modo de debug aqui, né? Então ele está executando, e a partir disso a gente tem a visualização das variáveis ali, ó, tá? Então a nossa variável CH nesse caso não executou ainda, a gente espera que ela esteja vazia, né? Isso indica que ela está vazia, tem um pouco de lixo ali, né? Enfim, o nosso contador é zerado e aqui tem os nossos controles. Esse aqui ele já executa de vez, né? Você tenta continuar a execução. Aqui a gente passa passo a passo, né? Passando por cima, né? Então os outros modos para restartar, voltar desde o início, né? E para pausar, né? Então a gente vai usar essa opção aqui, o F10, e ele executa aquilo, né? Então ele executou, a gente espera que ele tenha capturado a linha 1, colocado dentro do nosso string ali, CH, né? Então agora a gente tem ela ali, ó, linha 1, terminando aqui com contrabarra N. O resto tudo é campo nulo ali, né? Então apareceu um pouquinho de lixo ali também. Então é importante lembrar que não foi inicializada, pode ter lixo, a gente controlar, né? Então ele pegou, capturou, passou, agora ele vai pegar a segunda linha. Espero que ele tenha pego então linha 2, né? Tá aqui, linha 2, o conteúdo dele terminando aqui com contrabarra N. Não atingiu o final do arquivo ainda, porque a linha 3 está vazia ali, né? Ele pegou. Olha só, né? Ele pegando o quebra de linha, ele não atualizou ali, ó. Enfim, vamos pra gente saber, né? Mas agora ele chegou na finalização. O nosso contador aqui está distribuído em 3, né? Ele vai printar e vai encerrar, né? A gente mata ele aqui. Beleza, pessoal? Então, agora com vocês para explorar as outras situações aí. Um abraço.